mandar beijo aqui, ó, pra todo mundo que tá participando através do nosso Instagram, né? Da nossa página aqui da rede social, que é a extensão do estúdio, @maissaudáveloficial, e a minha que é o @sicacamargo. E a Jaqueline9329, que é sempre uma querida, tá sempre com a gente. Beijo, viu, Jaque? Muito obrigada, meu amor. A Sandra também tá sempre com a gente, muito obrigada. E a Jaque diz o seguinte aqui, ó. Primeiro, ela falou que eu fico muito bem de preto. Jaque, amei, hein? Tem visão você, viu? Obrigada. Tô brincando. E aí ela diz que tá adorando o programa, que tá aproveitando esse dia de chuva mesmo pra curtir aqui o Mais Saudável. E ela tem uma pergunta. Ela não usa o salto alto, mas salto alto prejudica e dá dor nas pernas. É isso mesmo? A gente falou, mas vale a pena a gente repetir. O salto alto não dá. Não dá dor nas pernas, a gente pode Use com moderação. Lá vem ele agora, ó. Não, eu fiquei ele toda que falou. animada. Aí vem uma pessoa daqui e já tira a minha onda. Aí vem uma pessoa dali e também tira a minha onda. Fala, ele. Use com moderação, né? A gente se preocupa, talvez não com a parte circulatória, que não tem tanto afeto, o doutor já explica um pouco mais, mas a preocupação é com relação à parte estrutural. Isso sim, ela vai modificar todo o seu eixo. E aí sim pode trazer algum outro tipo de dor, não só nas pernas, mas em alguma outra parte do corpo. Mas o salto, por exemplo, não traz problema vascular, nada disso. Não comprime nada, tá tudo em ordem, tá tudo certo. Então tá, beijo aqui, tá, meninas? Muito obrigada pela participação. Vamos responder, doutor? Continuar aqui. Vamos. A gente já falou da artrite. Aí a pergunta da Ana Ferreira, gente, pra quem tá chegando agora, é o seguinte. Ela tem dor na perna, mas ela tem aí 3 doenças que causam, né, essa dor automaticamente, que é a hérnia, que é a bursite e que é a artrite. A artrite o senhor já explicou. Sim. Vamos falar um pouquinho da bursite no quadril e da hérnia. A hérnia e a bursite podem ter relação com a maneira como ela anda, né? Se ela tem uma artrite no joelho, por exemplo, joelho esquerdo, ela vai andar torta, né? Ela vai sobrecarregar a coluna do outro lado, ela pode facilitar ter uma bursite do outro lado. Então, você estudar toda essa biomecânica de como ela anda. Então, não é simples de resolver, você tem que resolver pontualmente. E a hérnia, não tem um remédio só que vai dar jeito em tudo, né? Exato. E a hérnia, como a gente falou lá no comecinho do programa, que também está ligado aí ao nervo ciático, né? Também causa essa dor na perna, né? Causa. E nem todas as hérnias são cirúrgicas. 70% das hérnias você consegue reverter com tratamento clínico. Né? É mesmo, doutor? Consegue. Forma-se uma equipe multidisciplinar, atividade física. Com reabilitação física, com acupuntura, correção postural, diminuição do peso. Né? Dá para você corrigir. A minoria é que as pessoas têm muito medo de associar hérnia e cirurgia. Né? Ninguém quer. Não é bem assim. Ou por exemplo, uma pessoa que de repente vai à academia. Aí ela vai à academia, começa a fazer, começa a ter dor. E no dia seguinte, automaticamente, quando ela vai levantar, a dor muscular tá lá. Ela te avisa: oi, você treinou ontem, oi, você fez atividade física. Em quanto tempo essa dor tem que sumir, que é o normal? E essa pessoa, ela deve esperar para retomar o exercício ou não? Não, Cissa, não necessariamente, né? Então é muito normal, a gente chama isso de dor tardia, principalmente aquelas pessoas que são sedentárias e começam a praticar atividade física, né? Então, normalmente, no dia seguinte, essas dores começam a aparecer, elas são bem pontuais. A gente brinca que a pessoa mal consegue andar ou erguer o braço para fazer algum movimento, mas elas tendem a desaparecer entre o 3º e 4º dia. Esse é o limite que a gente coloca, mais ou menos, para que essas dores se amenizem, né? Mas não deixe de praticar suas atividades, continue com o ritmo, né? Se for o caso, diminua um pouco mais a intensidade da atividade que você esteja fazendo, mas esse processo de dar continuação ao hábito da atividade física é o que vai dar garantia também para que você acelere esse processo de redução de dores, né? Porque a atividade física... Mesmo porque, né, Euler? Por exemplo, eu vou na academia, aí eu sinto dor no dia seguinte. Se eu paro, quando eu retomar a atividade, lascou tudo. Vai virar um ciclo vicioso, você nunca vai se adaptar, não né? É, uai? Então a ideia é essa, né? O processo adaptativo, o interessante é que, na verdade, assim, o exercício físico, ele vai ser um pouco maléfico. Talvez algumas pessoas me condenem quanto a isso. Mas o pós-exercício, que é o interessante para a sua adaptação e para a sua saúde. Né? O processo de você se exercitar e fazer algumas atividades físicas criam microlesões. Essas microlesões vão doer mesmo, são pequenos processos inflamatórios. Mas elas tendem a passar. Boa! Ó, Jorge Moreira Pedroso, de Salto de Pirapora, São Paulo. Um beijo, Jorge. Ele diz o seguinte aqui, ó. Minha neta tem 6 anos e reclama de dor nas pernas durante a noite. O que a gente pode fazer para amenizar? Porque ela chora e muito com essas dores que são constantes.
Já é uma época que a gente pode linkar com aquela fase do crescimento? Cissa, provavelmente é dor de crescimento. Tá, pode ser até que ela brinque muito durante o dia e à noite ela tem essas dores. Mas dor de crescimento é uma grande pedida. E aí, o que ela pode fazer para amenizar, doutor? Tem que ir ao médico? Eu acho que é interessante consultar pediatra, um reumatologista, um pediatra, um ortopedista, radiografar, né? Porque você pode ter tumores ósseos que também dão dor na perna. Verdade. Então, para afastar alguma patologia mais grave. Tem que cuidar, gente. Não pode deixar de jeito nenhum, viu? Desde pequenininho, já fica de olho. Tá ali, ó, tá reclamando, tá choroso. Vai, toma uma atitude. Prevenção é sempre o melhor remédio, não tem outro jeito. A Elza Nancy, aqui de Campinas, ela fez uma pergunta. Elza, minha princesa, muito obrigada pela sua participação. Ela quer saber o que significa algumas siglas. Acabei de ler isso aqui. No exame, que ela está internada. MIE. O que significa essa sigla? Alguém sabe aqui? Membro inferior esquerdo. Obrigada, doutor. Como o senhor foi bom pra mim hoje. Mas eu não sei, né, gente? Ainda bem, nem a Elza. A Elza. MIE. Membro inferior esquerdo. Pode ser um ultrassom, membro inferior esquerdo. Então, membro inferior esquerdo. Ó, tô aliviando essa onda aí, hein, Elza? Depois, ó, você vai ver. E tem o TZE. TZE. Bom, a gente resolucionou um. Foi legal. Já solucionamos um. Eu adorei. Tem aqui a Jandira também. Um beijo, minha princesa. Tá internada, que você saia logo, que você tenha, uma recuperação incrível, tá bom? Que Deus te abençoe. Você vai ver. Você vai sair daqui a pouquinho com pique total, tá? Beijo. A Jandira Pacheco, de Tanguá, Rio de Janeiro. Ei, Rio de Janeiro. Saudade também do Rio. Quando faço caminhada, ela tem muita dor na perna, que vai do fêmur até o pé. Aí o diagnóstico aconteceu, foi diagnosticado artrose, e ela quer saber por que acontece essa dor e se ela deve parar de caminhar. A gente tem que responder rapidinho para ela. Começa pelo doutor? Eu acho que tem a ver com nós dois. Precisa corrigir o peso, se ela tiver com sobrepeso, tem que corrigir isso. Ela pode diminuir o ritmo da caminhada. Existem hoje alguns remédios, tipo colágeno tipo 2, por exemplo, glucosamina, que são medicações que tentam reverter a artrose. Isso a longo prazo tem um efeito benéfico. E talvez diminuir um pouco o ritmo, trocar o calçado, deixar de fazer subidas, andar mais no plano. Mas eu acho que não pode parar de andar, não. Você falou de calçado agora. A gente deve usar palmilha, essas coisas ou não? Só quem tem indicação para, caso né? a caso, né? Caso a caso, eu acho né? que não dá para generalizar o tênis isso, seria não. melhor sapato para usar? Eu acho que para atividade física, sim. O que eu acho que é uma coisa muito ruim é essas sapatilhas que é extremamente reta, né? Isso força demais a articulação do pé, né? E é muito comum dar uma fasciite plantar. Um processo inflamatório terrível. A gente também fez esse terrível. programa aí, ó. Falamos sobre fasciite plantar. Vai lá, tá? rs21.com.br. É isso mesmo, né? Perfeito. Concordo completamente com o doutor. Então, se houver algum sobrepeso, que seja reduzido o sobrepeso e dê atenção aos seus limites, né? Então, por causa de alguns medicamentos, talvez você se sinta um pouco mais confortável, mas seja um pouco mais paciente com relação a essas dores, né? Para que você não aumente ou agrave a situação, porque está sendo camuflado pelo medicamento. Faça o acompanhamento constantemente e tenha certeza de como. A gente tem que encerrar, gente. Tem que ir embora. Muito obrigada. Voltem sempre, tá bom? A casa de vocês. Amanhã a gente se encontra aqui a 13h. A gente vai falar sobre os alimentos que vêm do mar, né? Que poderes eles têm? São muitos, viu? Vem com a gente, fica aí com mulher.com. Se cuida, porque eu tô de olho. Beijo!